Livro Deuses Falsos, Epílogo, parte 2. Idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas também colocar o coração inteiro em algo além de Deus. Isso não pode ser remediado apenas pelo arrependimento por se ter um ídolo, ou pelo uso da força de vontade para tentar viver de maneira diferente. Afastar-se dos ídolos não é menos do que essas duas coisas, mas também é bem mais. Mantenha um pensamento nas coisas do alto, onde a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:1-3. Significa apreciação, alegria e descanso em tudo o que Jesus fez em seu favor. Isso envolve adorar com alegria, uma percepção da realidade de Deus em oração. Jesus deve tornar-se mais belo para a sua imaginação, mais atraente para o seu coração do que o seu ídolo. É isso que substituirá seus deuses falsos. Se você arrancar o ídolo e não plantar o amor de Cristo no lugar, o ídolo tornará a crescer. Alegria e arrependimento devem andar juntos. Arrependimento sem alegria levará ao desespero. A alegria sem arrependimento é superficial e só fornecerá inspiração passageira e não mudança profunda. De fato, quando nos alegramos no amor sacrificial de Jesus por nós de maneira plena, ainda que nos pareça paradoxal, somos mais verdadeiramente convencidos do nosso pecado. Quando nos arrependemos por medo das consequências, não lamentamos de verdade pelo pecado, mas por nós mesmos. O arrependimento com base no medo, entre parênteses, é melhor eu mudar ou Deus vai me pegar, é autopiedade. No arrependimento com base no medo, não aprendemos a odiar o pecado em si, e ele não perde o seu poder de atração. Aprendemos somente a nos conter diante dele, por nossa própria causa. Mas quando nos regozijamos no amor sofredor e sacrificial de Deus por nós, entendendo o quanto lhe custa salvar-nos do pecado, aprendemos a odiar o pecado pelo que ele é. Vemos o que o pecado custa para Deus, o que mais nos assegura do seu amor incondicional por nós, entre parênteses, a morte preciosa de Jesus. É o que mais nos convence do malefício do pecado. O arrependimento com base no medo faz com que nos odiemos. O arrependimento com base na alegria nos faz odiar o pecado. A alegria em Cristo também é fundamental, porque os ídolos são quase sempre coisas boas. Se transformarmos trabalho e família em ídolos, não queremos parar de amar nossos filhos e nem nosso trabalho e nem nossa família, Em vez disso, desejamos amar a Cristo muito mais, a ponto de não sermos escravizados por nossos afetos. A alegria na Bíblia é algo muito mais profundo que simplesmente estar feliz por alguma coisa. Paulo orientou que deveríamos alegrarmos-nos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Mas isso não pode significar sintamo-nos sempre felizes, uma vez que ninguém é capaz de ordenar ninguém a experimentar uma emoção específica. Alegrar-se é entesourar algo, estimar o valor que ele tem para você, refletir sobre sua beleza e importância até o coração descansar nele e saborear a sua doçura. Alegrar-se é um modo de adorar a Deus até o coração tornar-se doce e descansado, e até abrir mão de qualquer outra coisa de que possa necessitar. Assistindo ao Evangelho como a um vídeo. Harry e Kevin tinham perdido o emprego por causa de uma atitude injusta dos chefes e vieram ao meu encontro em busca de aconselhamento em um intervalo de 1 ano entre um e outro. Harry perdoou o chefe e seguiu em frente. Estava indo muito bem, ao passo que Kevin não conseguia superar o ocorrido. Continuava amargo e cético, e isso afetou sua carreira futura. Algumas pessoas tentaram ajudá-lo a trabalhar as emoções. Quanto mais simpatia lhe demonstravam, mais Kevin se sentia justificado em sua raiva e mais crescia a sua autopiedade. Outras pessoas tentaram trabalhar diretamente em sua vontade. Entre parênteses, dê a volta por cima, siga em frente. Tampouco isso funcionou. O Evangelho opera de uma maneira diferente. Ele não trabalha diretamente nas emoções ou na vontade. Ele pergunta:
O que está operando no lugar de Jesus Cristo como uma salvação e seu Salvador reais e funcionais? Para o que você está se voltando a fim de se justificar? Seja o que for, é um Deus falso. E você precisa identificá-lo e rejeitá-lo como tal para experimentar uma mudança de vida. Kevin recorria à carreira profissional para provar o seu valor a si mesmo. E quando algo dava errado, sentia-se condenado. Ficou paralisado porque os fundamentos da sua identidade estavam se desintegrando. Não fez nenhum progresso até perceber que fizera da profissão sua autossalvação. O problema não era apenas que precisava perdoar o chefe. Seu verdadeiro problema era que algo além de Jesus Cristo estava funcionando como seu Salvador. Sempre tem algo por trás dos problemas, desejos, paixões, atitudes e emoções imoderados e fora de controle. Enquanto não descobrir o que é, você não consegue ter vida e paz. Kevin acabou percebendo que, embora tecnicamente acreditasse ser amado com a graça preciosa de Deus, essa não era uma verdade entusiasmante que tinha cativado seu coração e a sua imaginação. As palavras do seu chefe eram mais reais e impactantes para o seu coração que as do Rei do Universo. É possível ouvir a gravação de um áudio ao mesmo tempo que se faz outras coisas pela casa, mas assistir a uma apresentação visual e ouvi-la prende muito mais a atenção. Ela preenche toda a sua visão. De igual modo, você pode saber do amor de Deus com a mente, mas não com o coração, como no caso de Kevin. O que fazer para remediar isso? Como em nossa vida podemos assistir a verdades do Evangelho como se fossem um vídeo, de modo que elas influenciem tudo o que sentimos e fazemos? São necessárias aqui as chamadas disciplinas espirituais, como a oração individual, a adoração em comunidade e a meditação. As disciplinas pegam o conhecimento cognitivo e transformam-no em realidade que influencia a vida em nosso coração e em nossa imaginação. Disciplinas espirituais são basicamente formas de adoração, e a adoração é a forma definitiva de substituição dos ídolos do seu coração. Você não pode obter alívio apenas descobrindo seus ídolos com o intelecto. Precisa alcançar a paz que Jesus dá, e ela só vem quando você adora. A análise pode ajudá-lo a descobrir verdades, mas depois você precisa incuti-las pela oração em seu coração. E isso leva tempo. É um processo sobre o qual pode-se dizer muita coisa, mas não podemos falar sobre ele neste livro. Seja paciente. Acredito que esse processo tomará a nossa vida inteira. Nas décadas de 1960 e 1970, a rodovia Interstate 79 estava sendo construída na Pensilvânia. Minha esposa Kathy percorria essa rota com frequência de Pittsburgh, onde morava, até a faculdade em Meadville, Pensilvânia, e até o local em que a família tirava férias no Lago Erie. Durante anos, a rodovia permaneceu inacabada em determinado trecho, onde havia um pântano particularmente detestável. Ao menos em uma ocasião, os operários da construção estacionaram uma escavadeira da noite para o dia sobre o que parecia terreno sólido. Pela manhã, no entanto, descobriram que ela afundara. Costumavam fincar estacas no local, na tentativa de encontrar um leito de rocha, mas as estacas desapareciam. Nosso coração é desse jeito. Pensamos que aprendemos sobre a graça, deixamos nossos ídolos de lado e chegamos a uma situação em que servimos a Deus não pelo que podemos obter dele, mas por quem ele é. Há um sentimento de que passamos a vida inteira buscando termos alcançado o fundo do nosso coração e descobrimos que esse fundo é falso. Cristãos maduros não são pessoas que alcançaram o leito de rocha por completo. Não acredito que isso seja possível nesta vida. Antes, são pessoas que sabem como continuar a perfurar e estão chegando cada vez mais perto. O grande pastor e autor de hinos John Newton
certa vez escreveu sobre essa luta. Se puder falar de minha própria experiência, creio que manter os olhos só em Cristo como minha paz e minha vida é de longe a parte mais difícil do meu chamado. Parece mais fácil negar a mim mesmo em 1000 situações de conduta exterior do que em meus incessantes esforços de agir como se fosse eu a fonte de minha própria justiça e poder. O homem e a mulher, que conhece a diferença a qual Newton se refere, ou seja, obedecer a regras externas em vez de realmente colocar o coração em Cristo para obter a verdadeira fonte de paz e vida, está no caminho para se libertar dos falsos deuses. Até a próxima leitura.